Oi, galera, estou aqui com a Lidiane, ex-dançarina da banda Asas. E hoje nós vamos entrevistar ela. Então, Lidiane, quanto tempo você trabalhou com a banda Asas? Foi por volta de um ano e meio, né? Porque geralmente era mais freelance que eu fazia. E aí era mais época de verão que eu trabalhava. Então foi por volta de um ano e meio. Então, quais foram os integrantes da banda? Qual você tem contato, assim? O que eu tenho contato, que eu reencontrei há pouco tempo atrás, assim, foi o Mitch, né? Que hoje eu faço parte da igreja, sou evangélica, e ele também. E ele foi tocador, o Mitch. Esses dias, na confraternização da escola, né? Dos professores, eu encontrei com a Nana, que era vocalista, que até hoje ela faz eventos, ela é muito conhecida até hoje. E, assim, que eu lembre de alguns, tem o Marcos, que ele tocava, tem o Passuca, que toca hoje também com a Nana. Então, assim, que eu lembre, assim, de imediato, são esses. Então, Lidiane, a banda ainda faz shows? Não, parou de fazer shows. A Nana, por exemplo, que eu acabei de citar, ela faz carreira solo agora, né? Conjuntamente com o Passuca. E que eu lembre, assim, de outros componentes, eu não sei se eles seguiram a carreira solo, né? Igual a Nana, mas que eu lembre, só ela seguiu. Mas a banda, que eu saiba, não continuou. E o Verão de Marataízes, como era naquela época? Nossa, o Verão de Marataízes naquela época era muito bom. Como faz bastante tempo atrás, uns 22, 23 anos, assim, as bandas, elas tinham muito valor, elas eram muito valorizadas, elas tocavam de manhã, à tarde, à noite. A banda Asas, ela era muito conhecida, se vocês hoje perguntarem para algumas pessoas, elas vão lembrar ainda, né? Porque, como eu falei, ainda tem artistas que fazem os shows. Então, assim, aquela época era muito boa, o verão era muito bom em Marataízes. E quais eram as lembranças que você tem daquela época? Lembranças boas, né, como eu falei, né, agora há pouco, porque o verão, naquela época, como eu falei que há um tempo atrás, não tinha tanta maldade, tantas coisas ruins. As bandas realmente eram bandas que iam mesmo para as pessoas se divertirem. Então, para mim, hoje, que deixou marcado naquela época, eu ter participado da banda, eu era nova, tinha uns 17 anos, saber da inocência que tinham as dançarinas, que não era tanta maldade, que as coisas eram muito boas. O público daquela época era um público muito bom. A Marataízes lotava, dava muita gente, entendeu? Juntava aquelas pessoas que vinham de fora, faziam caravanas, carnavais. Então, era uma época muito boa. Então, eu tenho lembranças muito boas daquela época. Lidiane, e quem era o público daquela época? O público era bem variado, né? Era de criança até, né, o idoso, porque eles gostavam muito de estar participando. Conforme eu falei, vinha gente de fora, então era um ambiente bem familiar, todo mundo estava lá participando. Então, o público era um público bem amplo, né? Qual era a sensação de estar lá em cima, dançar lá em cima do trio? Olha, gente, eu posso confessar, era muito bom. Você lá no alto, vendo aquela multidão no centro de Marataízes, e você lá em cima dançando, né? E vendo que as pessoas te olham lá de cima, mas assim, vendo que você tá fazendo algo que é de cultura, né? Que você tá dançando. E assim, pra mim a sensação era muito boa. E assim, eu fico muito feliz hoje até de estar dando essa entrevista, por fazer assim, tanto tempo atrás, e hoje poder sentir essa sensação de como era naquela época, né? Lembrar de como era. Muito bom. Lidiane, como surgiu essa vontade de dançar? E você já participou de outras bandas ou só da Asas? Então, essa vontade de dançar surgiu assim desde pequititinha, né? Porque eu sempre gostava de ver um espelho, eu ficava na frente do espelho, eu sempre era das atrações nas festas, né, da minha casa, na escola. Então, eu já tinha esse desempenho de querer fazer algo diferente. E dançar, minha mãe já foi dançarina também, já. E aí eu senti essa vontade também de dançar. E já participei, assim, já dancei, né, com a banda Asas, dancei com o Dimas, com que na época era a banda de lamberóbica, que nós fazíamos na praia, no deck. E foi até através desse grupo de lamberóbica que nós começamos a dançar com a banda Asas, né? E já dancei com forró, Tavinho Bandas, que era forró, eu fazia também, dançava com forró. E foi essas bandas assim que eu dancei, né? Que é a banda Asas, o Tavinho e com o Dimas Quaid, que até hoje o Dimas, ele é muito conhecido, né? E eu fazia aula com ele até pouco tempo, nós estávamos relembrando de algumas coisas. E é isso, foi muito bom. Então, Lidiane, e hoje você ainda continua como dançarina? Não, hoje não. Hoje eu segui outra profissão, né? Hoje eu sou professora e dançarina não. Às vezes eu faço dança, mas na igreja agora, né? Louvando para o nosso Deus e dançando, glorificando o nosso Senhor. E você tem algumas fotos daquela época? Como foi? Sim, tenho algumas fotos, né? Da época eu dançava com a banda Asas e também com outras bandas. Então é isso, galera. A nossa entrevista chegou ao fim. Quero agradecer primeiramente a Lidiane por ela tirar um tempo e estar aqui com a gente fazendo essa entrevista. Eu que agradeço, meninas, a presença de vocês aqui, né? Para poder relembrar um pouco daquele momento antigo. E me fez muito bem a presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço.